Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de praxe, né gente? Curte e se inscreve no canal, manda esse vídeo para aquelas pessoas que você diz que não, essa pessoa talvez se interesse por esse conteúdo, por esse tipo de vídeo. Manda para ela, para que a gente possa divulgar um pouco mais esse canal. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o Ed Renekiewicz, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. É um cara que é cheio das polêmicas, está a todo momento aí nos holofotes, na mídia, cheio de polêmicas mesmo, mas infelizmente nunca por uma polêmica que seja assim positiva, algo que se diga assim, não, vale a pena, o cara tá brigando pelo certo. É sempre coisas muito depreciativas, coisas que vão contrário à palavra de Deus. E não é mais novidade, né? Todo mundo já sabe, né? Todo mundo fala que o Ed René, ele é um herege. Mas olha, eu diria que isso daí já está se estendendo tanto que não é simplesmente só um cristão falando baboseiras, falando heresias, mas tá quase sendo uma outra religião, né? Você não ouve alguém cristão dizendo assim, o cara do candomblé, ele fala heresias. Não, é uma outra religião, por si só já não se coaduna com o evangelho. E o Ed René, ele está seguindo mais ou menos esse caminho. O cara que deixou o liberalismo teológico entrar na sua igreja, é um cara que defende casamento LGBT, é um cara que defende várias pautas progressistas, antibíblicas. Então, é um cara que já está aí no outro rol. Mas eu achei interessante, pelo conteúdo que ele aborda, eu achei interessante trazer aqui um pouco para o canal, porque não é só o Ed René que crê dessa maneira. Pessoas da Adventista, por exemplo, acreditam nessa mesma forma que o Ed René acredita, que eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo. Então nós precisamos combater essa heresia. Antes de mais nada, fiquem com o vídeo para que vocês possam analisar o que é que foi dito pelo Ed René. O que você diria de um pai que pega uma criança e coloca viva numa fogueira? O que você diria desse pai? E o que você diria se essa fogueira queimasse para sempre e essa criança ficasse sendo queimada para sempre e ela nunca morresse? E ficasse gritando, desesperada, de dor, sendo queimada para todo sempre. O que você diria desse pai? A minha grande crise de fé em Deus, como meu pai, passou por essa esquina, em que me falaram coisas a respeito de Deus, e que Deus era capaz de fazer comigo e com outros filhos dele, aquilo que eu não era capaz de fazer com o meu próprio filho, e eu não pude admitir que eu fosse um pai melhor do que Deus é pai. Então, pessoal, a primeira questão que o Ed René levanta, ele vai dizer assim, o que é que vocês diriam de um pai que coloca o seu filho na fogueira? Criminoso. Isso é básico, todo cristão genuíno defende isso, né? Aí essa criança, ela ficaria queimando pela eternidade. Aos olhos humanos, isso não faz muita diferença, porque o corpo ali ele morre e a sua alma, o seu espírito já está em outro estágio. O problema é que o Ed René, ele vai fazer a vinculação desse exemplo para trazer o fato de que Deus condena algumas pessoas para o inferno. E ele vai dizer que na mente dele isso não é concebível, porque quando ele imagina um pai fazendo isso com o seu filho, isso não tem o menor cabimento. Ele vai dizer, como é que Deus pode fazer uma coisa dessas? E eu não aceito isso. Veja, a Bíblia, ela tem que se enquadrar no pensamento do Ed René, porque ele diz, eu não aceito, essa foi a minha crise de fé, minha crise com Deus foi refletir sobre isso e entender que Deus lança o seu filho no inferno, e o pior, é um inferno eterno. Então, se eu não sou capaz de lançar o meu filho no inferno, logo Deus obrigatoriamente não teria que ser capaz também de lançar os seus filhos no inferno. E eu tenho aqui algumas considerações sobre isso. A primeira coisa é que nós não julgamos Deus. Ele diz assim, o que é que você pensaria de um Deus como esse? Não tenho que pensar nada a respeito de Deus, porque eu não julgo Deus, Deus me julga. Eu não faço juízo de valor sobre Deus. Deus é quem tem opiniões a meu respeito. Então a gente diz muito assim, olha, eu perdi meu pai, Deus infelizmente o levou, né? Ou felizmente o levou, perdi o meu amigo, Deus o levou.
Quando nós falamos que Deus levou as pessoas que nós amamos, nós não temos o direito de apontar o dedo para Deus e dizer: Deus é um assassino. Várias pessoas morrem a todo momento, é de câncer, é de acidente de trânsito, é de qualquer outra doença, assassinato, estupro. E nós não podemos apontar o dedo para Deus e dizer: Deus é um assassino. Se eu tiro a vida de alguém, eu sou um assassino. Mas Deus nunca. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é o dono da vida. Ele faz o que Ele quiser com as pessoas, com suas vidas. Ele é Deus, Ele não está no banco dos réus. Ele é o juiz. Então há essa grande diferença que o Ed René ele não consegue entender. Eu não julgo Deus, Deus me julga. O Ed René ele quer dar uma ideia de que se Deus faz isso de fato, então Deus ele é um Deus injusto por ele fazer isso. Só que ele faz isso comparado com o senso de justiça que ele tem dentro dele, que sim, eu não nego que seja um reflexo daquilo que Deus é. Nós temos alguns atributos que Deus comunicou a nós, e sim, a justiça é um deles. Só que, porém, a nossa justiça ela está corrompida pelo pecado. A Bíblia vai dizer que as nossas vestes de justiça, elas não passam de trapos de imundícia. Vocês sabem o que é trapo de imundícia? Antigamente não existia absorvente, é claro. As mulheres elas colocavam um tipo de pano nos seus órgãos genitais para poder conter o sangramento da sua menstruação. E aquele pano ali, após a menstruação, molhado, encharcado, aquilo era um trapo de imundícia. Então a Bíblia diz, olha, aquilo que nós temos como justiça hoje, comparado com a justiça divina, a justiça de Cristo, elas não passam de um trapo de imundícia, porque tudo que a gente analisa é sob uma ótica de um ser humano pecaminoso, caído e depravado. Então, nós precisamos levar isso em consideração. Mas em segundo lugar, o Ed René ele vai dizer assim: eu não faria uma coisa dessa, eu não pegaria o meu filho e eu jogaria nessa fogueira jamais, então logo Deus não faz isso também. Veja, isso é uma falsa comparação, porque Deus é Deus, nós somos seres humanos e várias coisas que que Deus fez, né? Deus faz com o seu filho, Deus fez com Jesus Cristo, nós não faríamos com nossos filhos. Eu não entregaria o meu filho para morrer por alguém, principalmente se essa pessoa fosse uma pessoa condenada, uma pessoa com vários delitos na sua ficha criminal, pessoas que não valessem nada. Eu não daria o meu filho para morrer por uma pessoa boa. E pior se ela fosse condenada, mas Deus fez. Logo, se eu usar a lógica do Ed René, poxa, se eu não sou capaz de dar o meu filho para morrer por um assassino, estuprador, logo Deus também não poderia ter feito isso com Cristo, ao enviar Cristo, ao fazê-lo morrer. Eu não seria capaz de pegar o meu filho e esmagá-lo e moê-lo até a morte. Mas Deus fez isso com o seu filho. Deus o cravou naquela cruz. Deus o cravou no madeiro. Então, quando a gente tenta entender Deus com as óticas humanas, é óbvio que a gente precisa ter uma compreensão daquilo que foi feito, a gente precisa tentar trazer um pouco de racionalidade para o entendimento das Escrituras, só que o conhecimento que nós temos sobre Deus e sobre seus atos e como as coisas são regidas no plano celestial é muito pequeno, é muito pequeno. Por que Deus precisou enviar Cristo para morrer em nosso lugar? Por que Deus ele não já nos fez pessoas justas, sem pecado? Como que o pecado entrou no mundo? Por que há tanta maldade no mundo? Tem coisa que nós não temos respostas, porque são coisas infinitamente maiores do que a nossa mentalidade humana, e a gente só aceita porque é a palavra de Deus. É uma pena que o Ed René ele tenha ficado em crise e ele tenha dito assim: por eu não entender, eu não aceito. Eu não aceito essa verdade porque eu não entendo. Então eu não posso coadunar com um pensamento, me juntar com um pensamento que eu não entendo, que eu não compreendo, que para mim não faz parte da razoabilidade. Então ele prefere renegar aquilo que está nas Escrituras do que dizer assim: não entendo, mas preciso conviver com essa verdade. Veja, nós reformados acreditamos na soberania e nos decretos de Deus em cada coisa, por menor que ela seja. E acreditamos também na responsabilidade humana. Aí tem a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus decreta tudo, inclusive o pecado.
Deus decreta que você vai pecar hoje e você peca, mas mesmo assim você é responsável. Como é que isso encaixa na minha mente? Não encaixa, mas são verdades bíblicas que eu tenho que dizer, não sei como funciona, mas eu aceito. Por quê? Porque são verdades bíblicas. Um outro ponto que me chama a atenção é que o Ed René, ele vai dizer o seguinte: eu não jogaria o meu filho na fogueira. Mas e quem disse que Deus faz isso? As pessoas que irão para o inferno não são pessoas que são filhas de Deus. Pelo contrário, são inimigos de Deus porque recusaram Cristo. O Evangelho de João, ele é claro, logo no seu primeiro capítulo, ele vai dizer que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Entretanto, aquelas pessoas que receberam a Cristo foram reconhecidas, receberam o poder de serem feitas filhas de Deus. E ele vai dizer, olha, essas pessoas elas aceitaram a Jesus, elas agora são filhas. Mas elas não aceitaram por vontade humana, elas não aceitaram por causa da vontade da carne, dos seus próprios desejos, mas foi pela exclusiva vontade de Deus. Então as pessoas que irão para o inferno não são filhas de Deus, do contrário, elas são inimigas de Deus. Quando Cristo morreu, Cristo veio ao mundo para que tivéssemos, melhor dizendo, paz com Deus. E com o seu sacrifício, com a sua morte na cruz, nós fomos religados com Deus. As pessoas para as quais Cristo não morreu, elas continuam sendo inimigas de Deus. Elas acordam a todo momento dispostas a afrontar a soberania de Deus, a afrontar o seu senhorio. E os mais pequenos atos de bondade que elas expressam dentro de si, que são vistos na comunidade afora, ainda assim são com motivos egoístas que estão afrontando diuturnamente o nosso Salvador. Portanto, essas pessoas que irão para o inferno não são filhas de Deus, mas são inimigas de Deus até o fim. Mas ao que tudo indica, o problema maior do Ed René não é que Deus lança seus filhos supostamente no inferno, ou que há condenação, ou que Deus faz, ou que ele como pai não faria jamais. Mas o pior disso tudo, para ele, é que essa condenação ela é eterna. Então, como pode um Deus ser amoroso e justo nos condenar eternamente ao inferno, condenar o homem eternamente ao inferno? Mas as pessoas que irão para o inferno, elas serão condenadas não por causa da gravidade do seu crime, do seu delito, do seu pecado. Senão, de fato, não faria sentido algum que essas pessoas pagassem eternamente por um crime que elas cometeram talvez por 100 anos, 150 anos, 120 anos, 80 anos. Não sei a idade exata que um ser humano pode viver, mas seria muito incoerente, poderíamos dizer assim. Só que o problema não está na gravidade do seu pecado. Você não vai ser condenado eternamente porque você é um assassino. Você não vai ser condenado eternamente porque você é um simples mentiroso. Mas as pessoas que serão condenadas, elas serão condenadas porque a ofensa que elas cometeram, sendo grande ou sendo pequena, foi cometida contra alguém que é eternamente santo. Portanto, a dosimetria da sua pena será eterna, será a eternidade, sofrendo no lago de fogo do inferno. Em que eu me respaldo para falar isso, e eu estou aqui com alguns textos abertos que a Bíblia mostra que de fato será assim. Mateus 25:46, Jesus vai falar: estes irão para o castigo eterno, mas o justo viverá a vida eterna. Mateus 18, capítulo 8, vai falar assim: se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. É melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. Por fim, Apocalipse capítulo 20, versículo 10 vai dizer: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então,
o sofrimento no inferno será eterno. E nós não veremos isso como injustiça, porque quando estivermos no céu, a nossa mentalidade, aquilo que entendemos como justiça divina, será igualmente aquilo que Deus enxerga como justiça. Portanto, quando olharmos para as pessoas que sofrem no lago de fogo, no inferno, nós não veremos injustiça da parte de Deus. Nós daremos glórias a Deus, porque a sua justiça estará sendo plenamente satisfeita. Agradeço a todos vocês que ficaram até agora. Forte abraço e até a próxima.